Dizem que ninguém jamais conquistou o mundo inteiro. Mas e se aquele que o fez encontrasse aquele que o criou? Num lugar fora do tempo e da história, duas presenças se aproximam em silêncio. Entre colunas quebradas e ventos dourados, Alexandre surge, envolto em armadura e lembranças. Seu rosto carrega o brilho de quem venceu o mundo e o cansaço de quem perdeu a paz. Jesus o espera à sombra de uma oliveira antiga, com um olhar que parece acolher todos os séculos. Fui chamado de grande, diz Alexandre. Conquistei terras, tronos e povos inteiros, mas dentro de mim havia um vazio que nem a glória preencheu. Um silêncio que o som dos exércitos não calava. Jesus o observa com ternura e diz: o vazio é a lembrança do infinito tentando caber no homem. Alexandre se cala. Sua respiração pesa. Então minhas vitórias foram apenas ecos? Foram passos, responde Jesus, mas em direção ao nada. A conquista é o espelho da busca não compreendida. O cenário se transforma. Ruínas se erguem e desmoronam ao redor deles. Alexandre vê cidades queimando, reis ajoelhados e sente o peso de milhares de almas perdidas. Eu quis unir o mundo, diz ele, dar-lhe uma só língua, uma só bandeira, mas acabei dividindo corações. Jesus toca o chão, onde um mapa se apaga como areia ao vento. A eternidade não se conquista, Alexandre, ela é recebida. E o poder? Pergunta o rei, ainda erguendo o queixo. O verdadeiro poder é servir, responde Jesus. O vento sopra entre eles. Alexandre sente que aquela frase corta mais que qualquer espada. Eu levei meus homens à guerra, acreditando em um mundo melhor, mas cada vitória custou um pedaço da minha alma. Jesus o encara com compaixão. O mundo não precisa de conquistadores, mas de curadores. E tu, carpinteiro, o que conquistaste? Provoca Alexandre. Conquistei corações, responde Jesus, e venci sem derramar sangue. Onde tua espada plantou medo, meu amor plantou fé. Alexandre desvia o olhar. Fé, nunca precisei dela, eu tinha coragem. A coragem é a sombra da fé, responde Jesus. Tu marchaste à frente de exércitos, eu caminhei sozinho até a cruz. O rei das conquistas sente um arrepio. E venceste? Pergunta quase sussurrando. Venci o medo, diz Jesus. O medo de perder o amor, e essa é a única vitória que dura para sempre. O vento se acalma. O chão brilha como ouro líquido. Alexandre ajoelha lentamente. Morri jovem, confessa ele. Fui vencido por uma febre, não por um exército. Meu império desfez-se em pó. Às vezes o homem é vencido não pela força, mas pelo vazio que carrega, responde Jesus. Alexandre ergue os olhos. Então o que é reinar de verdade? Reinar é servir, governar é amar, diz o mestre. Ter rei é cuidar do menor como se fosse o maior, e saber que o trono mais alto é o coração que se entrega. As palavras ecoam como um trovão sereno. Alexandre chora sem saber por quê. Eu sonhei unir povos sob minha bandeira. Eu vim unir almas sob o amor, responde Jesus. E se eu tivesse te conhecido em vida? Pergunta Alexandre. Talvez tua espada fosse um arado, diz o Cristo, e teus exércitos mensageiros da paz, e teu nome sinônimo de compaixão. Alexandre olha para o horizonte. Por um instante, ele vê o mundo sem fronteiras. Eu quis ser lembrado, diz ele. Tentei ser eterno. Agora serás, responde Jesus, pelo aprendizado. O céu se abre. Raios de luz atravessam as ruínas. O conquistador se torna discípulo diante do amor. Não busques glória na terra, Alexandre. Busca significado no eterno. Então o mundo que conquistei era um espelho do que eu temia perder. E o que era isso? Pergunta Jesus. O amor, responde Alexandre em lágrimas, e sua voz treme como quem encontra paz pela primeira vez. Jesus se aproxima e o ergue com um gesto suave. O amor é o único império que jamais cai. O cenário se dissolve em luz. Ficam apenas duas sombras caminhando lado a lado. O conquistador e o carpinteiro. O poder e a humildade. E o mundo, por um instante, parece curado por essa conversa eterna. Se esta história te tocou, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir.
Os maiores impérios não são feitos de pedra, são feitos de amor.